Como nós falamos, o Renato tinha falado para eu falar alguma coisa do curso que eu fiz. Na verdade, o material que nós vamos colocar hoje, é baseado no curso que nós fizemos, né, que eu fiz, sobre a pregação expositiva. Eu já há alguns anos, eu tenho, vamos dizer assim, tentado pregar expositivamente, e esse curso veio me ajudar a aprofundar muito. Lá em 2 Timóteo 4, verso 2, diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Eu creio que quando nós falamos em pregação, principalmente a pregação expositiva, é essa: nós estamos pregando a palavra, não pregando a nós mesmos, aquilo que nós pensamos, os nossos preconceitos, mas pregando a palavra de Deus. E creio que é um privilégio muito grande. Deus tem nos chamado para, não apenas pastores, devemos entender isso, mas cada membro para levar a palavra dele àqueles que não conhecem ou àqueles que também conhecem o próprio Senhor, mas é um privilégio que Deus tem dado para nós. E o passar do tempo, quanto mais você prega, a gente verifica que nós somos imperfeitos, precisamos aprender mais, e é apesar de nós. O curso que eu fiz é o Pregador Expositivo, depois aí tem o site onde você pode escrever acerca desse curso, só vou dar só para os irmãos terem uma ideia o que é tratado nesse curso, né? São 10 módulos. O primeiro é apenas dando boas-vindas. É tratado o que é pregação expositiva, por que você deve pregar assim, né? Felipe Niel. Pregação expositiva em ter de sabedoria, Emílio Garofalo, ele fala sobre provérbios e salmos, como nós devemos pregar ali, né? Entrega da mensagem, o coração do pregador, a questão da nossa vida pessoal, né, como pregador da palavra do nosso Deus, e a pregação expositiva cristocêntrica nas narrativas do Antigo Testamento, né? Renan Dias. E o próximo também é a pregação expositiva cristocêntrica, Ted Tripp, falando sobre que deve focar o coração e como preparar uma pregação, Tarcísio Carvalho, né? A pregação expositiva nas epístolas gerais, Aurivan Marinho, e a pregação expositiva e a apologética, como nós tivemos aqui com o Reverendo Renato, também, não é falando acerca de apologética, e a pregação expositiva nas epístolas paulinas, Reverendo Augusto Nicodemos, e a aplicação na pregação expositiva, Heber Júnior. Então, o curso praticamente é isso aí. São 10 módulos, cada pregação, cada estudo, né, são 40 minutos. São 40 aulas, 10 módulos, mas são 40 aulas de 30 minutos cada uma. Depois a gente recebe o certificado digital desse curso. Mas ele é muito interessante e leva-nos a entender muita coisa acerca do que é e do que não é pregação expositiva. Como eu estou falando para os irmãos, eu estou aprendendo como pregar expositivamente. Eu entrei já tem mais de um ano, só para os irmãos terem uma ideia, numa empreitada de pregar expositivamente, sequencialmente, no livro de Gênesis. Agora, eu já havia pregado no Novo Testamento, na igreja, em algumas epístolas, né, como Filipenses, a carta de Paulo aos Efésios, e agora nós estamos aqui em Gênesis. Já estamos no capítulo 31 de Gênesis, e aí vai indo, mas realmente é um desafio, mas
Só para os irmãos terem uma ideia, o conhecimento nosso aumenta com relação a tudo aquilo que nós estamos estudando, a percepção, o que Deus está nos ensinando ali é algo maravilhoso. Eu creio que a pregação expositiva nos leva a isso. O Renato já falou na homilética, os vários tipos de pregações que tem, né? Então, vamos dar uma olhadela primeiro, o que não é pregação expositiva? Não é a pregação do além. Ou seja, existe aquele pregador que abre a palavra de Deus, lê o texto e nunca mais volta para o texto. Ele usa as escrituras apenas como um caminho introdutório para a mensagem. E aí, o que a gente fica perguntando é por que ele escolheu esse texto? Não conseguimos captar, né, nenhuma conexão entre o texto e o restante do sermão. É aquele que esqueceu totalmente. Lê o texto e ali faz a introdução e já não volta mais naquele texto. Tá? E a pregação expositiva também não é a pregação da ideia do pregador. É mais ou menos assim. Vou preparar um sermão, eu vou falar sobre relacionamento conjugal. Já tenho toda uma ideia, um preconceito, agora eu vou procurar o texto. Isso não é pregação expositiva. Né? Você vai... tem pregadores que vão atrás dos textos para basear a sua própria mensagem. Não tem nada a ver com pregação expositiva. E também pregação expositiva não é apenas você pegar um comentário e pegar versículo por versículo e estar ali fazendo um comentário, seja exegético ou seja simplesmente comentando o que está ali no texto, né? E também não é uma pregação moralista, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. A pregação expositiva, isso aí não é pregação expositiva. A pregação expositiva, quando nós analisamos, as suas características atendem ao fundamental princípio de sola escritura. Ou seja, a pregação expositiva é aquela que tem sua origem no texto sagrado. É na palavra de Deus. Somente há escrituras. Você lê o texto, você tira dali o que o texto está ensinando e passa para os seus ouvintes e procura realmente depois aplicar à vida, como nós vamos ver aqui a importância da aplicação da pregação para a nossa própria vida. Existe um livro, inclusive se os irmãos depois quiserem, é A Verdade na Prática, de Daniel Doriani. Ele coloca para nós uma relação entre o leitor e o texto nas Escrituras Sagradas. O que pode acontecer? E qual é realmente o papel de cada um de nós quando nós aproximamos da palavra de Deus, principalmente para expô-la, para pregarmos expositivamente. Primeiro que ele coloca é a crítica. O leitor está acima do texto, como nós podemos ver aqui no slide. O leitor ele está lendo a palavra, mas ele tem a última palavra. Ele vai dizer, criticando aquele texto, a maioria das vezes, desses que aproximam da palavra de Deus dessa maneira, com crítica, ele está acima da Bíblia. Ele se coloca acima da palavra de Deus e ali critica, falando se crê, se não crê naquilo, ou analisa tudo isso e não traz para si mesmo, né, aquele texto. Segunda maneira, é colocada pelo Daniel ainda, na verdade, na prática, ele nos mostra o leitor ao lado do texto. E o leitor ainda tem a última palavra, ainda que ele esteja no mesmo patamar do texto, ele vai analisar aquele texto e vai dizer ou vai interpretar se realmente confia naquilo ou se não confia. Mas quando nós pensamos uma pregação expositiva,
a questão é essa aqui: a submissão do leitor ao texto ou a Deus, que tem a última palavra. Você aproxima da Bíblia, você lê um texto bíblico e você vai expor aquilo que está no texto bíblico. Não aquilo que você pensa, não aquilo que você aproximou da palavra para trazer uma mensagem de acordo com as suas próprias ideias. Não sei se dá para entender. Isso seria, então, uma pregação realmente voltada, preocupada para o que a palavra de Deus nos ensina. E é óbvio, amados irmãos, quando nós vamos pregar expositivamente, assim como nós falamos na questão da hermenêutica, o estudo da palavra precisa ser aprofundado. Não é apenas ler ali os versículos e passando por todos eles. Em todos os sentidos, eu creio que na pregação precisa ter muito estudo, muita oração, muita dependência de Deus. Sabemos o que realmente aquele texto está ensinando para cada um de nós, para o que ele está passando para os seus ouvintes, não aquilo que eu penso que é real, que é verdadeiro. Tá? Aí, a importância, depois de você preparar, não dá para eu falar aqui com relação a como preparar um sermão expositivamente, falando, mas, obviamente, assim como cada pregação, há uma importância muito grande à aplicação. Se simplesmente você pegar um texto, fizer um comentário, seja exegético, ou analisar aquele texto, expor aquele texto, e se não houver a aplicação, haverá um problema muito sério, né? Porque às vezes nós explicamos a Bíblia, usamos a ilustração, explicamos o texto bem, mas como é que nós vamos explicar, como vocês realmente como nós vamos aplicar a palavra ao nosso ouvinte, ou para a nossa própria vida? É uma pergunta, nós vamos ver aqui mais na frente, o próprio Daniel Doriani, ele mostra-nos a importância disso, da aplicação na palavra de Deus. Tem esse livro que eu falei para os irmãos, depois, se quiserem, eu tenho ele em PDF, aqueles que não tiverem a verdade na prática, quando você já está finalizando ali o sermão, não é? Expositiva, a pregação expositiva, vem algumas perguntas, e ele traz algumas diretrizes para nós. É aquilo, o que eu devo fazer diante de tudo aquilo que nós ouvimos? É aquela exortação, como que eu vou trazer à prática, o que eu preciso fazer à luz daquela mensagem? Diante do que eu ouvi, eu preciso fazer isso. Quem eu devo ser? Ele está nos lembrando que nós precisamos não apenas dizer aos ouvintes o que fazer, mas quem é a pessoa que eles devem ser, qual é o caráter que eles precisam ter para onde viver e obedecer aquela ordem que o texto bíblico nos traz. Obviamente que, quando você analisa nesse aspecto quem eu devo ser, nós vamos, quando nós pregamos expositivamente, você vai entender aquilo que sempre o reverendo Sebastião Arruda tem falado em suas aulas com relação à pregação normativa ou descritiva, como que nós vamos interpretar a palavra de Deus, nós vamos perceber em todos os textos que, na realidade, não existe uma pessoa que você vai olhar para ela como um modelo perfeito. Nas Escrituras, nós não vamos ter um modelo perfeito. Uma pessoa que você vai olhar, mesmo o servo de Deus, na galeria da fé, nós vamos perceber que todos eles têm os seus próprios erros. Eles não são perfeitos, eles não são o herói, porque nosso espelho é quem? É o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele
é o próprio Deus, ele é o herói, ele é um ser perfeito, é ele que está usando homens falhos como nós somos, e vamos perceber isso, que Deus, na realidade, mesmo aquilo que nós estamos pensando que vamos oferecer o melhor para Deus, é ele agindo, nos capacitando para oferecer esse melhor para Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, estou estudando agora com a igreja, em Gênesis, como nós falamos, no capítulo 31, e então está ali acerca do patriarca Jacó. Os irmãos terem uma ideia, nos estudos, quando Jacó ele foge do seu irmão, e ali depois ele vai encontrar Raquel e vai trabalhar 7 anos por ela, e depois mais 7 anos, porque ele foi enganado pelo seu sogro Labão. Ele trabalha 14 anos para Labão. Depois ele vai trabalhar mais 6 anos, ele queria voltar para sua terra, mas Labão pediu e tal, ele continua trabalhando ali. Ou seja, são 20 anos de história na vida de um patriarca. E esses 20 anos, Deus está trabalhando na vida dele. Nesses 20 anos, você não encontra um só versículo falando que Jacó buscou ao Senhor em oração. Está entendendo? Ainda que ele teve um encontro com o Senhor ali quando ele dormiu e viu aquela escada, anjos subindo e descendo, e Deus fazendo a mesma promessa que fez para Isaac, para Abraão, fazendo a promessa para ele, que iria guardá-lo e tal, da aliança feita com Abraão. Você percebe, 20 anos, você não encontra Jacó buscando a Deus em oração. Quando ele chega onde ele deveria chegar, ali encontra com Raquel, encontra com Labão, as famílias da sua mãe, ele não reconhece a providência de Deus. E passa o tempo assim. Só para nós entendermos que o caráter nosso, a quem nós devemos realmente seguir, é o nosso Deus como um modelo ímpar, aquele modelo que, estudando a palavra de Gênesis Apocalipse, é o próprio Deus, que é o Deus santo, 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 santo. Quais as causas eu devo devotar a minha energia? Então, ele coloca isso, eu preciso mostrar para os meus ouvintes quais são os alvos que eu deveria ter para a vida dele. Quais algumas das realidades as quais ele deveria fazer com que a vida dele fosse devotada inteiramente. Isso é interessante quando você pega um texto, por exemplo, quando eu peguei ali, nós pregamos lá em Gênesis 30, quando Jacó trabalha 14 anos pela sua esposa para conseguir chegar até o amor de Raquel, você percebe ali onde ele gastou toda a sua energia. E se você trouxer para a nossa vida espiritual, a pergunta para nós, onde eu devo gastar a minha energia? Em que coisas? Qual é o meu ideal? Qual é a minha ideia realmente daquilo que agrada ao Senhor? É casamento? É para eu ter um trabalho? Ou eu tenho algo mais para eu gastar, ou onde eu deva realmente estar preocupado com a minha vida? E como podemos distinguir a verdade do erro, né? A aplicação daquilo que nós pregamos, quando a palavra de Deus toca a vida dos ouvintes, né? A eles ferramentas que vão ajudá-lo a distinguir o que é certo e o que é errado na sua própria vida. Então, isso seria então a importância da aplicação daquilo que nós pregamos. Quando nós pensamos na pregação expositiva, e lembre-se, eu estou falando de pregação expositiva, não é nem aquela pregação textual. Textual é aquela pregação onde você pega alguns versículos e baseia a pregação ali em cima, mas pregação expositiva, você vai pegando sequencialmente um livro, um texto da palavra de Deus e vai pregando ali. E da maneira que você aproxima daquele texto, sem título, sem divisão, nada disso,
sem nada no sentido de preconcebido com relação àquele texto, as coisas vão brotando, Deus vai mostrando para você, obviamente através do estudo, da hermenêutica, a importância daquele texto. E não dá para, como já disse, para eu falar, mas uma das questões que eu aprendi muito nesse curso foi a questão de nós analisarmos a palavra de Deus, o texto ali, acerca daquela pregação cristocêntrica. Quando falamos de pregação cristocêntrica, não é que em todo o texto bíblico você vai encontrar alguma coisa que está relacionada ao Senhor Jesus Cristo. Não é isso, mas a pregação cristocêntrica que nos é colocada, para entendermos como que a pregação expositiva nos ajuda a entender isso, nós temos a ideia do todo da história de Deus com relação à humanidade. Nós apresentamos isso sobre a hermenêutica. Qual é o plano de Deus? Por exemplo, Deus criou todas as coisas. A primeira, nesse grande plano, nessa grande história, nas Escrituras Sagradas mostra isso, né? Deus cria todas as coisas. A queda do homem, o homem caiu, trouxe consequências como nós conhecemos, e a Bíblia nos mostra quais foram as consequências da queda do homem. E nessa grande história de salvação, depois vem a redenção, Deus já prometendo, já desde a queda do homem, lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, e você vai percebendo que Gênesis todinho vai mostrando Deus caminhando, Deus mostrando para onde vai essa redenção, qual é o plano dele com relação aos descendentes de Adão e aos vários descendentes, vai chegar ali, então, os patriarcas, até o povo de Deus, quando é levado para o Egito. Então, esse é o plano, a redenção, e o plano último da história maior, que nós precisamos ver, onde encaixa o Senhor Jesus Cristo ali, pregação cristocêntrica, é a glorificação, ou o estágio último, quando Deus vai buscar a sua igreja, quando nós estaremos para sempre junto com o Senhor Jesus. Quando aproximamos de um texto, por exemplo, se você vai ler um texto expositivamente, chega lá e você percebe que parece que não tem nada naquele texto para eu ligar com relação ao Senhor Jesus Cristo. Você vai pregar lá e você nota, por exemplo, que, trazendo o exemplo de Gênesis ainda, que eu estou trabalhando, que Lia e Raquel começam uma guerra desenfreada. Lia tornou-se mulher, não é, de Jacó, e ela não era estéril, ao passo que Raquel era estéril. E Lia, ela queria, através dos filhos, conquistar o coração de Jacó. Por sua vez, Raquel olha para sua irmã e começa uma guerra, dá a sua serva para que Jacó deitasse, tivesse filhos com ela. Aí você vê um texto e fala assim, o que tem a ver Deus com tudo isso que está acontecendo? Mas depois você vai perceber a providência de Deus em cada ato que estava acontecendo ali. Vai perceber como é que foi a escolha de Jacó com relação à sua esposa, qual seria a vontade volitiva de Deus ali, e como que Jacó não agiu naquele momento como o marido ideal, como aquele que deveria proteger a sua esposa, deveria resolver os conflitos, etc. de tal, e perceber ali que é a providência de Deus. Em todos as descendências de Lia, por exemplo, iria nascer Levi, né, que seria o responsável pela questão religiosa no povo de Israel, iria nascer o Davi, onde também o Senhor Jesus Cristo viria, e Raquel, primeiro filho de Raquel, realmente com Jacó foi quem? José. Está ligado à libertação do povo de Israel, ou
na realidade, ligado à preservação do povo de Israel quando estava ali no Egito. Então, essa é algo que nós precisamos entender, que a pregação expositiva nos ajuda, acima de tudo, coloca a Bíblia no centro da pregação e no ministério do pregador. Quando você prega expositivamente, o que eu vou estar pregando? Nós vamos estar pregando a palavra de Deus. E a gente erra muito pouco, minimiza as chances de erro na pregação expositiva, porque a gente vai para o texto sem ter uma ideia já definida. Mas você vai ver o que o texto realmente está ensinando. Pois nós vamos tratar dessa questão do ponto central do texto na pregação expositiva, mas a pregação expositiva minimiza sempre a chance de erro de interpretação, porque a gente chega no texto, fala o que Deus, o que o autor quis dizer, a quem ele dirigiu essas palavras, e realmente o que o texto está dizendo para cada um de nós. E a pregação expositiva ensina a igreja a ler a Bíblia. Ela começa a perceber que a Bíblia não são apenas para a gente ler fragmentos, mas há uma importância muito grande de cada membro da igreja aprender a ler a Bíblia. Semana após semana, mês após mês, a gente está lendo a palavra de Deus, interpretando, explicando, aplicando o texto bíblico. E qual é a consequência? Eu tenho visto muitos irmãos chegando para mim, pastor, parece que a história dos patriarcas se repetem. Por exemplo, Sara era estéril. O Senhor fez um milagre para que ela pudesse ter filho. Abraão também, 90 anos de idade, quase 100 anos. Aí você olha para Isaac, Rebeca, também não podia ter filhos. Isaac ora por 20 anos. Você olha para Jacó, no caso da esposa amada, aquela que realmente ele tinha o seu coração por ela, Raquel, também ela era estéril, até que o Senhor abre a madre dela. Aí o irmão falou assim para mim, pastor, é interessante, não é? Eu estou lendo agora, estou entendendo, eu quero ler aqui, à medida que a pregação, não é, a gente procura passar para a palavra de Deus. Não é? E há um ponto também interessante acerca da pregação expositiva, porque, entre aspas, nós somos obrigados a tratar de uma diversidade maior de assuntos. Uma diversidade, uma gama muito grande. De repente, você vai ter que trabalhar sobre traição, de repente, você vai ter que trabalhar sobre o tema como tratar o seu funcionário, como tratar a sua escrava, naquela época existia, né, os servos, como tratar a sua esposa, o relacionamento, então, familiar, santificação, criação de filhos, né, e tantas outras coisas. Porque, veja bem, o pastor, principalmente quando a gente está vivendo, o que eu estou vivendo, né? Imagina quando você vive um problema financeiro na igreja. Como é que o pastor ele vai chegar e vai pregar num texto que fala acerca da importância de abençoar aqueles que estão instruindo na palavra? Ou quando você fala sobre missões, olha, é importante você abençoar aquele que prega a palavra de Deus. Abençoar como? Financeiramente, sendo fiel nos dízimos, sendo fiel nas ofertas. Você tem um problema desse na igreja, o pastor começa a pregar, aí todo mundo vai cochichar, viu? O pastor está pensando na questão dele. Mas se nós pegarmos, por exemplo, vamos pregar em Gálatas, vai chegar lá em Gálatas 6,6, tranquilamente.
Não, o pastor está pregando desde o início, ou o pregador está pregando desde o início, do capítulo 1, verso 1, e agora chegou aqui. E não tinha como ele escapar, mostrando essa importância. Então, a pregação expositiva leva-nos a tratar de alguns assuntos que talvez seria complicado nós tratarmos de uma maneira direta, porque, às vezes, o pregador, quando nós tratamos de determinadas coisas, parece uma indireta. Porque, às vezes, um membro chega, ou alguém chega para você e conta um problema, e você vai aconselhar, e quando você está pregando expositivamente, o pregador está levando a mensagem expositivamente, às vezes a mensagem no próximo domingo vai acalhar ali, mas não foi uma indireta, não é isso. É que chegou a hora. Há um outro fator interessante na pregação expositiva que eu vejo, para nós pregadores, principalmente para o pastor, a gente não perde tempo. O que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Gente, quando eu terminar Gênesis, eu estou já fazendo um planejamento, se Deus permitir, se eu estiver aqui, se eu estiver vivo entre os cis dessa vida, mas continuar em Êxodo. Tudo no Velho Testamento, para vermos uma história só, porque a pregação de Gênesis nada mais é, ou o livro de Gênesis, Moisés mostrando para o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, quem é o Deus criador dos céus e da terra, qual a consequência, por que eles estavam vivendo ali como escravo, e por que Deus agora estava levando aquele povo àquela terra, para tomar posse de cidades, tomar posse de terras que eles nunca trabalharam por elas, mas que foi prometida já ali aos patriarcas, foi prometido a Abraão, e a questão do pecado, o que acontece? Entende? Eu vejo uma importância de continuarmos nesse sentido. E, então, é isso. E, além disso, o pastor não precisa estar preocupado, bom, o que eu vou pregar domingo que vem? E ali, um outro fator é economizar dinheiro, tempo e dinheiro. Por que economizar tempo e dinheiro? Você, meu irmão, que tiver oportunidade de pregar e expositivamente, vamos supor que você vá trabalhar, igual eu estou trabalhando, livro de Gênesis. Aí você tem um comentário tal, um comentário Y. Qual é o livro que você vai comprar? Eu vou comprar o comentário de Provérbios. Não, peraí, eu estou trabalhando no livro de Gênesis. Ou eu vou trabalhar Provérbios, por que eu vou comprar outro comentário? Eu compro o que você está usando. Às vezes nós colocamos um livro ali na biblioteca, seminarista que tem essa mania, não é? Compra livro e cai e nunca mais olha, né? Então, a pregação expositiva também leva ao maior conhecimento da história da redenção. Aquilo que Deus faz. O que Deus está fazendo na vida da pessoa. Eu creio que são esses os benefícios da pregação expositiva. Agora, voltando um pouco, nós vimos acerca da importância da aplicação, dos benefícios dela. Agora, sempre num texto bíblico, nós precisamos, quando estamos pregando expositivamente, verificar a importância do ponto central do texto. Quando está estudando Gênesis, quando Jacó chega e encontra ali os pastores na beira de um poço, interessante que o texto vai falar várias vezes sobre a pedra do poço. Eu fiquei com a pedra sempre aparece, por quê? Porque era uma das palavras centrais ali, naquele texto, está tentando mostrar alguma coisa. A importância do ponto central de um texto na pregação expositiva, nós podemos ver isso, inclusive isso é tratado pelo reverendo Arruda e o reverendo Augusto Nicodemos, esse texto que eu, particularmente,
já várias vezes já usei esse texto de uma maneira incorreta mesmo. Eu fui ensinado dessa maneira. Veja, Mateus 18, versos 19 a 20. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir, será concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu várias vezes comecei uma reunião de oração falando esse versículo, onde houver dois ou três reunidos, para quê? Para falar o seguinte, gente, Deus está aqui no nosso meio. Talvez a maioria de vocês não saiba, mas uma vez eu já passei N coisas no ministério. E houve um problema muito sério numa igreja lá em Goiânia, na terceira igreja de Goiânia. E quando houve a cisão na terceira igreja de Goiânia, uma igreja que era, inclusive, acho que o Renato trabalhou lá também como seminarista, ou conhecia a terceira igreja, não sei, antes da divisão que houve ali, mas você imagina, irmãos, de repente você está numa igreja que tinha mais de 60 jovens, uma igreja bastante cheia aos domingos à noite, e acontece ali uma divisão, um problema muito sério, não dá para eu explicar para vocês, e de repente você vai reunir, tanto no estudo bíblico, como também uma reunião de oração, com duas pessoas, com três pessoas. Aí eu pegava esse texto e falava, onde houver dois ou três reunidos, Deus está aqui conosco. Né? E qual é a questão, então? Não é isso que o texto está dizendo para nós? O Augusto Nicodemos, ele mostra que há três regras básicas na interpretação da palavra de Deus. Primeira regra, contexto. Segunda regra, contexto. Terceira regra, contexto. O que esse texto, o contexto desses versos, o texto dá à luz do seu contexto, desses versos aqui, qual é o contexto? Se você traz uma pregação expositiva, vai nos auxiliar a verificar o que está acontecendo. Qual é o contexto de Mateus 18? O contexto de Mateus 18 é de disciplina eclesiástica. O Senhor Jesus havia instruído os seus discípulos a que, se um irmão pecasse, ele deveria arguir esse irmão sozinho. E se o irmão o ouvisse, ele deveria buscar, não o ouvisse, deveria buscar mais uma ou duas testemunhas, para que a palavra delas, toda a verdade, se estabelecesse. Então, o irmão que exortou chama duas ou três testemunhas, etc. E depois o Senhor Jesus Cristo diz, pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Então, o contexto ali não é de reunião de oração, uma reunião frustrada, com poucos membros. Tá? Mas o contexto é de uma tarefa mais difícil, de um conselho na vida cristã, que é exortar um irmão para chamar o arrependimento. Então, Jesus está dizendo para nós, vão, façam o que estou ordenando. E quando vocês estiverem reunidos, eu estarei com vocês. Esse é o ponto central do texto. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, quando você prega expositivamente, não é, a gente não erra quando você é fiel. Agora, eu sempre digo a questão do preconceito. Quer dizer, você aproximar do texto já com um conceito predeterminado. Às vezes você nem enxerga, mas precisa ler todo o contexto. Ler a Bíblia, explicar e
expor a palavra de Deus. Tá vendo? Então, é isso que a pregação expositiva, creio que são os pontos positivos de todos, né? A pregação traz para cada um de nós. Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Todo o tempo, repreenda, exorta com toda a paciência e doutrina. Pois para eu definir, então, a pregação expositiva, está ligado a sempre isso. O que eu prego? Eu devo pregar a palavra de Deus, não o que eu penso, o que está ali no texto. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando falam para mim, falam assim, pastor, faz o seguinte, fale sobre determinado tema. E aí eu fico procurando o texto. Eu tenho esse tipo de dificuldade. Mas quando se fosse uma pregação expositiva, falar de uma maneira mais geral, mas quando coloca alguns temas assim, eu falo, meu Deus, onde é que eu vou começar? E não é apenas começar, eu tenho que começar, continuar e terminar dentro do texto. Não para agradar o tema, não é, que foi colocado para mim. Eu tenho esse tipo de dificuldade, certo? Então, é isso que eu gostaria de passar para os irmãos com relação a um pouco disso da pregação expositiva, como é bom a gente estar trabalhando isso paulatinamente. E à medida que eu costumo falar para os pastores mais novos, não sei se a gente vai ficando mais velho também, parece que não tem a cabeça muito boa para ir atrás de temas e de outras coisas, e texto, ou pregar isso ou aquilo outro, eu vou atrás e ficar preocupado. Eu creio que isso é um dos pontos interessantes e bons com relação à pregação expositiva, além de estar ensinando realmente o que Deus colocou na sua palavra.